Bom, mas uma vez que tudo está destruído, né, tudo que você conhecia na sua vida está destruído. Você não sabe mais como agir. Você está andando no mundo dos mortos, digamos assim. Você está andando no mundo pós-vida, um mundo que você não conhece as regras, um mundo que você não sabe o que vai acontecer. Então, qual é a saída para você começar a caminhar por esse mundo novo, que é a carta da Lua, que é a carta que vai falar da intuição, que vai falar da sabedoria interna que a gente tem. Então, também é uma carta de mergulho interno. Então, primeiro, antes da gente conseguir andar pelo mundo, a gente vai precisar fazer esse mergulho dentro da gente. Então, seria aquela fase de que a gente diz que é lamber as feridas, seria a fase do luto mesmo, em que a gente muitas vezes vai revisitar os problemas que a gente passou, vai pensar o que a gente poderia ter feito diferente para que aquilo não acontecesse. Então, é uma fase de introspecção, é uma fase em que você vai entrar em contato com o que há de mais sombrio em você, né? Então, você vai entrar em contato com as suas sombras, né? Com aquilo que você quis evitar esse tempo todo. E é uma fase bem desconfortável, né? Mas essa fase precisa acontecer para que a gente possa renascer. Então, a gente precisa fazer esse caminho para dentro e entender o que sobrou lá dentro de nós, para poder a gente continuar a nossa caminhada. A carta da Lua invertida diz da necessidade da gente fazer esse caminho para dentro, né? Então, muitas vezes, e quase sempre, a gente tem uma resistência a realmente deixar a coisa morrer e vivenciar esse luto. E muitas vezes as pessoas, para fugir dessa fase que é necessária, a gente começa a beber, sair todos os dias, então usar drogas, se colocar em risco. Então, muitas das vezes, numa tentativa de não vivenciar a lua, de não vivenciar esse luto, a gente pode voltar ali, entrar em contato com a carta do diabo, né? Que é a tentação de não viver o que a gente precisa viver. E aí, quanto mais a gente adia essa fase, de novo, pior fica pra gente, porque a gente vai adoecendo. E a gente vai tornando aquela situação, a gente vai virando um morto-vivo, porque a gente está morto por dentro. E a gente anda pelo mundo como se estivesse vivo, só que a gente não tem conteúdo. Então, a gente precisa parar e se voltar para dentro, né? Para não virar um Walking Dead aí, andando pela cidade, sem sentimentos, sem compaixão e sem conteúdo. Muitas pessoas estão presas nessa fase, né? Porque a gente passa por muitos lutos dentro da nossa vida e muitas das vezes a gente arranja várias formas de várias fugas para não vivenciar esse luto. E hoje a sociedade moderna, a gente tem vários mecanismos, né, para que a gente possa fugir desse luto, usar a internet demais e pornografia, enfim. Existe aí uma série de mecanismos na nossa sociedade moderna para que a gente não passe por essa fase, e muita gente fica presa nessa fase. A carta dessa sacerdotisa vem para salvar o nosso herói, né? Para tirar ele dessa lama em que ele se encontra. Então, o nosso herói, ele fez a caminhada que ele precisava fazer e se entregou, né? E se entregou à morte, e se entregou à introspecção. E dentro dele, ele encontrou alguma coisa que ele não sabia que existia, que é a intuição, que é uma força, né? Uma força matriz que move todo mundo, que é uma força espiritual, que alimenta a gente, né? Como se fosse aquela centelha de vida. Então, quando a gente navega e aceita mergulhar na nossa escuridão e enfrentar a nossa escuridão em vez de fugir da escuridão, a gente primeiro vê que essa escuridão ela não é tão escura assim.
E ao navegar por essa escuridão, a gente consegue ver a luz. Então vamos fazer uma seguinte analogia. Quando você está durante o dia, né, com, por exemplo, uma luz ligada, uma vela ligada, a gente praticamente não enxerga aquilo, né, porque tem outras fontes de luz ali, então a gente não enxerga a nossa própria luz. Agora, quando a gente está na escuridão, a nossa luz, né, a nossa fonte de vida, ela fica a única fonte que você vai conseguir enxergar. Então você consegue encontrar esse eu superior, é na escuridão, é no contraste. Então a gente precisa da escuridão para encontrar a luz. E a sacerdotisa é essa luz, né? Então ela representa o momento em que o Giuseppe encontra a luz dele, a luz interior. E a luz interior dele, né? A partir dessa luz, dessa centelha, ele vai conseguir construir uma vida toda nova, né? Como se fosse um embrião, como se fosse a semente de mostarda que contém ali toda a vida possível e imaginável do Giuseppe. Aqui o nosso herói faz o seu trabalho direitinho e passa por essa fase do enforcado, né? O que é o enforcado? Se você for ver, a pessoa está de cabeça para baixo, que parece ser uma penitência, né? Mas ele até apresenta um certo sorriso no rosto, assim, uma certa satisfação de estar onde está. Porque ele está fazendo esse sacrifício de forma deliberada. Ele entendeu que ele precisa ver o mundo de uma outra perspectiva. Ele entendeu que ele vai precisar investigar e conhecer o mundo de novo, sobre outra perspectiva. Porém, ele já entendeu que isso é o melhor para ele. Ele já entendeu que esse é o caminho a andar e ele faz isso com satisfação. Então, ele começa a questionar tudo e entender o mundo sobre essa nova perspectiva vinda ali dessa força, né, dessa luz interior, dessa intuição. Então, ele sai tanto do racional, né, não que ele dispense o racional, mas ele começa a colocar um outro elemento dentro da vida dele, que é a intuição, a espiritualidade, que vai trazer aí muito mais riqueza para a vida dele. Falando agora das invertidas, né, das cartas invertidas, a carta da Lua, a parte, ela de cabeça para cima, ela vai falar desse mergulho interno, e quando ela está de cabeça para baixo, ela vai falar dessa resistência que a pessoa está de mergulhar e de ver o seu lado mais obscuro. A sacerdotisa também vai falar de uma miopia que você está tendo com relação ao seu eu interior, com relação a essa luz interior. Então você não está conseguindo enxergar a sua intuição, você está muito na mente, pensando, repensando e correndo atrás do rabo, como se fosse aquele cachorro correndo atrás do rabo, né? E não consegue achar uma solução racional para aquilo que você está vivendo. Por quê? Mesmo porque a solução não está na razão, a solução está na intuição. Então, no sentir que, esse caminho é bom, esse caminho é ruim. E também de acreditar e de fazer planos para aquilo que você quer, né? Não ficar simplesmente boiando, digamos assim, à mercê das correntezas, mas definir um objetivo para a sua vida, para que o universo possa te dar aquilo que você está pedindo, mas primeiro você tem que pedir, né? Então, essa falta de conexão espiritual, então chama a pessoa para fazer esse mergulho e para entrar em contato com a sua intuição, ficar mais atento à sua intuição. A questão do enforcado, a carta do enforcado de cabeça para baixo, também demonstra uma resistência da pessoa em crescer, da pessoa ver o mundo sob outra perspectiva. Então ela também está ali estagnada naquela visão de mundo já antiquada, aquela visão de mundo que não serve mais para a vida dela. A estrela, bom, quando a gente não faz o dever de casa,
a estrela invertida vai falar dessa falta de sorte, digamos assim. E aí a pessoa vai atribuir essa falta de sorte, eu sou um azarado, Deus não me ajuda, Deus não existe, essa coisa de energia não existe. Então você vai começar a negar toda essa abundância que o mundo pode dar, porque na verdade por uma incompetência sua. Então você vai botar a culpa no universo para aquelas coisas que estão dando errado na sua vida. Então, a partir do momento em que você consegue olhar para dentro e ver o que você está fazendo de errado, o que você está vibrando negativo, o que você não está fazendo, né? A missão que você não está cumprindo, o caminho que você não está cumprindo, então você vai continuar tendo azar na vida. E a culpa não é do universo, a culpa é toda sua. Então, você vai colher o que você plantou.